Campina Grande, sexta-feira, 1º de março. Hoje celebra-se o Dia do Turismo Ecológico e nós sabemos a importância do turismo ecológico para ser desfrutado, lugares inclusive que devem ser preservada a natureza. Nós vemos muitas vezes rios poluídos, nós vemos desmatamento na Amazônia. Nós vemos também muitas aves e animais em extinção que poderiam ser desfrutados por aqueles que gostam do turismo, de desfrutar do turismo ecológico. Nós vemos com muita tristeza que cada dia menos dia o turismo ecológico está desaparecendo. Portanto, nesse dia do turismo ecológico, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, defendemos a preservação de tudo aquilo que a natureza nos dá, nos mostra para desfrutarmos. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Ângelo Roncalli trazendo uma mensagem muito importante sobre o tema a oração de Ana, uma mulher de oração que era estéril, não podia gerar filhos. O seu marido, Elcana, tinha uma amante chamada Penina, que muitas vezes xingava e humilhava Ana, e Ana sabia que aquele problema só seria resolvido debaixo de oração. E ela então orava e clamava e confiava e dependia de Deus. Ela foi perseverante até que Deus lhe ouviu e lhe atendeu, dando-lhe um filho por nome Samuel, que foi um dos profetas no Antigo Testamento, que Deus usou poderosamente sobre toda a nação. Portanto, você ouvirá dentro de instantes esta primeira parte da mensagem ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. Mas antes, gostaríamos de deixá-los com a orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Nos aguarde. Outro igual não há.
vitória que Deus tem pra te dar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 18. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a vitória de Ana. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Houve um homem em Ramatim de Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porções deste a Penina para sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porções dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, o texto diz, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, o texto diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, o verso 10 diz: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares das tuas servas, te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No verso 12 a Bíblia diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando, a Bíblia diz, a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Leamos o 19. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram a casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. E lembrando-se dela o Senhor. Ok,
Queridos, você deixa a Bíblia aberta que nós vamos reler os versículos. Quando nós lemos esse texto e fazemos uma análise do contexto histórico, para entendermos em que situação Ana se encontrava naquele momento, nós podemos entender que Ana prevaleceu, Ana foi vitoriosa pela oração em meio àquele momento difícil. Ana, ela orou a Deus em uma época espiritualmente hostil. Era o período dos juízes. A Bíblia diz lá em Josué 2, 10 e 11 que a geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus. Eles abandonaram a Deus no decorrer dos dias. A Bíblia também vai dizer no livro de Juízes 21 e 25 que naquele período em que Ana vivia, cada um fazia o que achava que ia dar certo. Nós vamos encontrar também no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, que na época em que Ana vivia, o sacerdote já estava velho ali. Ele estava velho demais e era um homem bom, já era um homem cansado. E ele estava sem autoridade. E que ele já tinha se rendido, a Bíblia diz que ele já tinha se rendido aos pecados dos seus filhos Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes. E a Bíblia diz que eles eram, apesar de serem sacerdotes, eles eram filhos de Belial. Ou seja, Ana, ela se encontra em uma época de apostasia, onde aqueles que se diziam servir a Deus estavam abandonando a fé neste Deus. Ana se encontrava em uma época em que a religiosidade estava em decadência. As pessoas não queriam mais ir ao templo e à sinagoga, servir e adorar a Deus. Ana se encontrava em uma época em que a nação inteira, não só alguns, mas a nação inteira se rendia ao pecado. Mas esta mulher, ela prevaleceu em oração na presença de Deus, buscando nele forças e a sua vitória. Quando olhamos para esse texto, nós entendemos que Ana passou por algumas dificuldades. Eu coloquei aqui dificuldades enfrentadas por Ana. Em meio a esse clima hostil, em meio a este momento de falta de fé, de busca, falta de busca ao Deus dos exércitos. Ana, ela ora. Ana, ela busca a Deus em um momento em que culturalmente tudo estava desfavorável. Nós encontramos aqui no versículo 2, que a Bíblia diz assim: tinha ele duas mulheres, no caso Eucana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Então, o texto nos mostra que era uma época de poligamia. E, meus queridos irmãos, poligamia era um momento em que as mulheres eram oprimidas, as mulheres eram desvalorizadas. Aqui estamos diante do momento em que o casamento estava em declínio, a família estava fragilizada, havia guerra entre parentescos, entre filhos, entre irmãos. Neste tempo aqui de Ana estava vivendo um momento caótico dentro da sua casa. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo, embora Ana sendo a mais amada, pelo seu marido, ela está diante de um contexto culturalmente de opressão. E eu fico pensando aqui, se pegarmos esse contexto histórico em que Ana estava passando e fizermos uma aplicação para a nossa realidade hoje, parece ser bem semelhante. Estamos vivendo um momento de apostasia da fé, sim. Estamos vivendo um momento em que o pecado tem prevalecido, sim. Estamos vivendo sim um momento de opressão, a igreja tem sido oprimida. Estamos vivendo um momento em que nós temos até que ter cuidado de falar sobre o pecado para que a gente não seja
seja cancelado. Quando olhamos para aquela situação de Ana e olhamos para a nossa realidade de hoje, estamos vivendo momentos semelhantes. E detalhe, Ana, ela tinha de tudo para, de acordo com aquele sofrimento, de acordo com aquela amargura, ela tinha de tudo para estar amargurada com Deus, ela tinha de tudo para estar ressentida com Deus, ela tinha de tudo para estar decepcionada, desgostosa com Deus. Tinha de tudo. Ana tinha de tudo para seguir o que a maioria estava seguindo: ficar longe de Deus. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Ana, ela se levanta e se dedica a buscar e a orar e entender que em Deus ela sairia vitoriosa naquela situação. Então Ana nos ensina nessa noite que por mais que eu e você como igreja seja perseguido, seja oprimido, por mais que culturalmente falando a gente venha ser cercado e perseguido pelo mundo, nós devemos buscar forças em Deus, orar, buscar a Deus e tendo a certeza que é dele que vem a nossa vitória. Se Ana olhasse, preste atenção nisto, se Ana olhasse para as circunstâncias dela, naquele momento, naquela hora, naquela situação, e se ela cruzasse os braços, ou se ela relaxasse e dissesse: vai ser assim mesmo, essa é a minha vida, Deus esqueceu de mim, Deus não está preocupada comigo, ela tinha de tudo para estar magoada com Deus, mas Ana não faz isso. Então, se você chegou aqui nessa noite e está passando por uma dificuldade, eu não sei qual é, melhor dizendo, e se você entrou aqui com este sentimento de: Deus, eu estou meio triste com o Senhor, estou magoado, ei, repreenda isso, acabe com isso agora. Mas pelo contrário, busque a Deus, ore a Deus, vá ao encontro do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu falo de um momento culturalmente terrível, eu estava estudando esta mensagem e eu fico pensando nas músicas que são tocadas hoje. Aliás, nós não podemos nem considerar como música, né? Porque as músicas de hoje, entre aspas, só falam mal das mulheres, vem para denigrir as mulheres. A música de hoje são músicas profanas que defende a promiscuidade, as coisas mundanas. Olha como nós vivemos num sistema terrível. É isso que nós enfrentamos. E detalhe, só iremos vencer este sistema, culturalmente falando, em oração, em busca, em comunhão com o Senhor dos Exércitos. Ana, ela orou, ela buscou a Deus, mesmo sofrendo humilhações de sua rival. Nos versículos 5, 6 e 7, a Bíblia diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E o verso 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a Bíblia diz, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Ana buscou a Deus, mesmo passando por um processo de humilhação dentro da sua casa. E eu fiquei me perguntando, por que Deus cerrou a madre de Ana? E eu coloquei aqui 3 respostas.
Eu sei que friamente falando é fácil de responder isso. E também sei que quem está passando por uma prova, por uma dificuldade, é muito difícil de entender isso. Mas eu quero que nesta noite essas 3 respostas sirvam de conforto e consolo para o teu coração. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Por que Deus permitiu que Ana estivesse passando por aquela situação terrível dentro da sua casa? A primeira resposta que eu encontrei foi que Deus estava testando a fé de Ana. Ver se ela continuaria a confiar e a buscá-lo por quem realmente Deus é, e não somente pelo que Ele pode nos dar. Então vai haver momentos na minha vida e na tua vida que Deus vai apertar as coisas, para que Deus olhe para dentro dos nossos corações e Ele sonde o que realmente se passa na nossa mente e no nosso coração. Será que meu filho confia em mim de verdade? Será que ele me busca por quem eu sou? Ou será que ele só me busca por aquilo que eu posso oferecê-lo? Essa é uma resposta. Deus estava provando a fé de Ana. A segunda resposta: havia um propósito divino. Havia ali, quando Deus cerrou a madre de Ana, havia ali um propósito maior do que Ana esperava. Aleluia! E a prova foi o Samuel. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Enquanto Ana queria apenas ser mãe de um filho varão, Deus tinha um propósito bem maior para a vida de Ana. E Deus tem um propósito bem maior para a tua vida também. Enquanto Ana clamava, enquanto Ana se prostrava diante de Deus, em Deus me dá um filho, o propósito, a ideia de Ana era uma ideia pequena comparada ao olhar de Deus. Aleluia! Porque o olhar de Deus é bem diferente do meu olhar e do teu olhar. O que Deus tinha para a vida de Ana, apesar de ter sua madre cerrada, era algo bem maior, algo bem superior. Receba isso nesta noite. Há um propósito divino. A terceira resposta que encontramos quando questionamos por que Deus cerrou a madre de Ana, é porque Deus queria cumprir as suas promessas na vida de Ana. E eu fico pensando todas as vezes, a maioria das vezes, que Deus quer cumprir uma promessa grande em nossas vidas, parece que a coisa afunila. Parece que as coisas ficam mais apertadas ainda. Então Deus quis mostrar para Ana algo que ela nunca tinha visto. Deus mostrou para Ana que Ele cumpriria as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Porque aquilo que é possível, eu e você pode realizar, eu e você pode fazer. Mas a terceira resposta que eu encontro para entender o porquê Deus cerrou a madre de Ana, é porque Deus queria realizar algo na vida de Ana que ela nunca tinha visto, que ela nunca tinha passado. Aleluia! Quem tem promessa de Deus aqui? Ele é fiel para cumprir. Eu fico pensando, Ana, meus queridos irmãos, ela morava debaixo do mesmo teto com outra mulher, que também era mulher do seu marido. E esta segunda mulher fez de tudo para provocá-la. Nós bem sabemos que por Ana ser estéril, segundo a cultura judaica na época específica, Eucana poderia ter a segunda esposa para procriar, apenas para isso. Então, Ana morava debaixo do mesmo teto da sua própria inimiga, da sua rival, que a provocava, que a irritava, e causava em Ana, além de todo esse contexto histórico, né, social, externo, além de toda essa pressão externa, Ana sofria também uma pressão terrível dentro de casa, porque a Penina a irritava ela, a Penina a provocava. Penina causava nela desespero, Penina causava em Ana angústia, irmãos. Queridos, nós sabíamos, melhor dizendo, nós não sabíamos o que Penina dizia a Ana,
mas que Penina não era uma mulher de Deus, nós não temos dúvidas. Porque quem é de Deus, quem serve a Deus, não causa desespero e não causa angústia na vida de ninguém. Então Ana está passando por uma situação terrível dentro de casa. A primeira luta de Ana foi uma luta culturalmente contrária à fé. A segunda luta de Ana foi a luta da humilhação, da perseguição dentro da sua própria casa. No versículo 6, a Bíblia diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 7 diz: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Quando eu vejo esse verso aqui, eu fico pensando, a Penina, ela fazia comparações com respeito à vida dela e à vida de Ana. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desta palavra ministrada pelo presbítero Ângelo Roncal, e eu espero que você tenha sido profundamente enriquecido, se não despertado para cultivar oração, intercessão, como Ana, que clamou, intercedia a Deus, pedindo que Deus lhe ouvisse, e Deus lhe ouviu, dando-lhe um filho, o profeta Samuel. Que você receba como resposta da sua oração e da sua perseverança em buscar a Deus aquilo que você mais deseja. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino, o mundo perdido.